Olá, começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação, denominado Marcos Inovação, e hoje nós temos como convidado muito especial o Guilherme Cunha Pereira. Ele é presidente executivo do Grupo Paranaense de Comunicação, GRPcom, e ele vai nos contar como é que houve a transformação digital, em primeiro lugar, da Gazeta do Povo. Marcos, prazer estar aqui com você e com todos que estão nos ouvindo, né? Uma alegria, boa tarde a todos. Primeira pergunta, né? Primeira questão, como é que está sendo a inovação da Gazeta do Povo? Como é que foi a transformação da Gazeta do Povo? É uma história longa, eu tenho conversado, né, de diferentes maneiras, com diferentes grupos, até expondo, né, todo esse histórico, né, dessa trajetória nossa. Eu acho interessante só situar brevemente o seguinte aspecto. Todo mundo sabe, tem consciência das vicissitudes, das dificuldades pelas quais o setor de comunicação vem passando. A transformação digital afeta todos os setores da economia, mas afetou de maneira muito forte o setor de comunicação. Tem até um gráfico interessante que se popularizou muito, que é o chamado Vortex Digital, que é um modelo, um vórtex, um furacão, né, mostrando quais setores estão mais afetados pela revolução digital. E, tradicionalmente, o setor de comunicação está ali no olho do furacão, está bem no miolo. A gente vive isso há 20 anos, a gente vem sentindo esses efeitos. Vocês sabem que nos Estados Unidos, por exemplo, o número de jornais diários que desapareceu é gigantesco, é da ordem de 2.000 jornais, mais ou menos. Então, há uma quantidade gigantesca de cidades hoje que não contam com um jornalismo local atuante, forte e de cobertura diária, né? No Brasil, o fenômeno é similar, embora os jornais venham batalhando há muito tempo para tentar sobreviver nesse cenário. Então, a gente está impactado por isso, são transformações tanto tecnológicas quanto comportamentais. Há um conjunto importante de mudanças de comportamento, algumas delas induzidas pela transformação tecnológica e outras não, decorrentes do contexto social como um todo, né? E esse conjunto, essas duas vertentes, afetam profundamente o negócio de comunicação, né? E sobre tudo isso você tem a presença dos gigantes digitais moldando, né, modulando, né, a atuação do setor. Mas nós, ao mesmo tempo, enxergamos, é uma crise, é um momento de reflexão muito forte, já são 20, 25 anos, 30 anos de enfrentamento, mas é claro que como qualquer crise, é um momento de oportunidades. E a gente enxergava assim, a gente, o mundo digital abre perspectivas inusitadas para um grupo de comunicação como o nosso. A Gazeta do Povo muito cedo entrou no mundo digital. Nós somos, acho que, o segundo jornal do país a ter um site digital. As pessoas não têm noção disso, né? Mas acho que foi em 94, acho que foi o Jornal do Brasil, depois fomos nós. Na sequência, investimos muito, fomos formando uma equipe, né, com alta compreensão da realidade digital. Isso facilitou a transição pela qual nós passamos. Só deixa eu fazer uma observação que pode ser interessante para os que estão nos ouvindo. A gente tem a convicção, e eu acho que isso é algo que talvez quem está mais mergulhado nessas transformações, né, empresariais sabe bem. Nós somos convencidos de que a revolução digital para as empresas, mais do que uma revolução tecnológica para as empresas, é sobretudo uma revolução de mentalidade, uma revolução de mindset. Quando falamos de revolução de transformação digital, nós estamos falando de um sem número de atitudes, de maneira de enxergar a realidade. Obviamente que a tecnologia propiciou, mas ela se traduz depois na prática, em mudanças na forma de você atuar, na agilidade com que você toma decisões, na simplificação dos níveis hierárquicos dentro da organização, nos processos que você cria, na simplificação das ferramentas de avaliação, por exemplo, dos próprios funcionários e assim por diante. E a gente entendeu isso e, por sorte, nós fomos investindo. Eu falo que sem presunção, não acho que seja nenhuma transformação, mas só para vocês terem... A gente teve a felicidade de se dar conta disso mais ou menos cedo. E foi havendo um treinamento grande de parte importante das equipes. Isso ajudou a gente a dar um salto mais radical em direção a uma mudança importante. E vocês sabem, nem todos talvez tenham essa notícia, mas em 2017
A Gazeta do Povo foi o primeiro jornal a concentrar toda a sua estratégia nas plataformas digitais. Os veículos todos vinham apostando simultaneamente nas plataformas analógicas e nas digitais, tentando trabalhar nas duas conjuntamente. E a gente entendeu que, ok, se pode manter uma plataforma analógica, mas era crucial direcionar toda a organização para o foco digital. E a gente fez isso. Essa foi a grande mudança. O que balizou isso? Não sei, Marcos, se eu avanço um pouco mais, eu vou comentando com detalhes assim por a mudança. favor. O que a gente fez? Para já, o que a gente se deu conta foi o seguinte: vocês sabem que jornais são tradicionalmente, na maior parte, uma realidade mais local. Né? Os jornais, embora haja alguns poucos jornais de dimensão nacional, a grande maioria dos jornais são voltados para comunidades locais. Mas a internet elimina barreiras, né? As barreiras, inclusive, de entrada e de expansão. E a gente, nós entendemos, por que não ambicionar alcançar uma escala maior, mais significativa? E a gente entendia que o nosso posicionamento editorial, era um posicionamento especial, talvez único entre os grandes jornais brasileiros, né? E que, coincidentemente, a nosso ver, é o posicionamento de boa parte dos brasileiros. Diante dessa constatação, a gente, por que não ambicionar? Por que não lançar-se a cobrir de forma efetiva, a dialogar com um público muito mais amplo, a ganhar escala? E, claro que para isso era preciso uma série de saltos relevantes, né? Primeiro, ter uma equipe, uma redação fortemente, e depois uma equipe de TI fortemente atualizada, uma visão de tecnologia muito forte. E nós vimos treinando isso fazia muitos anos, de maneira muito intensa mesmo. E ao mesmo tempo, muito sintonizada com os ideais, com os valores da organização. Então, foram anos de treinamento que permitiram que a gente pudesse dar esse salto. Então, a Gazeta foi pioneira, alguns outros jornais seguiram esse passo. De qualquer forma, todos os demais vêm, de fato, olhando, tentando conhecer um pouco da nossa experiência, porque de uma maneira ou de outra intuem que vão ter de dar esse salto em algum momento das suas existências, né? É um canal, é um caminho sem volta, embora eu torço também para que ainda subsistam algumas plataformas analógicas relevantes, fortes, mas que o core de cada veículo de comunicação tenha de ser digital, eu não tenho dúvida, né? Então a Gazeta fez essa mudança. Então foi uma mudança cultural interna, de treinamento, e ao mesmo tempo estratégica. A gente enxergou claramente uma oportunidade de negócio e colocamos todas as energias do grupo voltada para isso. 100%, todas as energias voltadas para isso. Foi um trabalho de 8 meses, a partir da tomada de decisão, né? E foi um trabalho conduzido, eram mais de 30, quase 40 projetos diferentes que tinham que ser tocados simultaneamente para fazer a guinada. E nós não tínhamos uma experiência tão forte nesse sentido. Contratamos até um PMO para poder nos ajudar nesse processo, para tocar o bumbo ali, para dar ritmo para que a gente não perdesse o timing. E a gente conseguiu fazer a entrega dentro do que estava previsto. Um detalhe curioso, eu só comento aqui, era fundamental o sigilo da operação, né? Tanto interno quanto externo. E um número muito pequeno de pessoas soube, conduziu esse conjunto de projetos sem que a estratégia completa fosse desvelada. E ela só foi desvelada 2 meses antes do anúncio para todo o mercado, né? Que ocorreu num evento público bastante importante, assim, né? Nesse momento a gente fez essa comunicação mais ampla, já tendo transcorrido 6 meses de transformação interna muito grande. E então foi um projeto, eu diria que bastante exitoso, assim, foi muito que se conseguiu fazer a entrega que se tinha proposto. A equipe saiu muito orgulhosa, muito fortalecida dessa mudança. E os benefícios foram inegáveis, né? Em pouquíssimo tempo, tivemos um crescimento de audiência incrível, realmente incrível. Foi o veículo que, de 2017 para 2018, mais cresceu, né, proporcionalmente. Chegou ao 4º lugar entre os veículos, entre os jornais. E no mês de outubro de 2018, foi a maior audiência entre os jornais brasileiros, e provavelmente, eu não tenho certeza, mas a maior audiência da história que um jornal já tenha alcançado. Foi no mês das eleições. A Gazeta foi lido por 37 milhões de leitores do Brasil todo, né? Depois a gente foi por um processo todo muito bonito de trabalho de SEO, de adaptação dos conteúdos para as eleições, e depois nós voltamos para o patamar bom
mas já não nessa posição. Mas durante o mês alcançamos uma posição de liderança. Tivemos também resultados extraordinários na venda de assinaturas. A nossa carteira cresceu, né, exponencialmente, e no último ano foi o melhor dos crescimentos. Nós crescemos cerca de 50%, 47%, 48% na carteira de assinantes. Ela não chegou ainda no patamar que nós desejaríamos. Eu era até mais otimista, eu projetei, e a gente foi até um pouquinho, talvez, arrojado, assim, projetamos crescimentos muito, muito grandes, né? Chegamos a projetar crescimentos de 100% no ano. Isso acabou não se materializando, mas no ano passado conseguimos esse crescimento de 50%. Então foi uma transformação com dores, mas foi bastante interessante, eu acho bastante exitosa mesmo. Marcos, não sei se E a Gazeta do Povo, ou o grupo GRPcom, se caracteriza pela sua isenção. Eu acho que isso é muito bom hoje em dia. E as redes sociais? Como é que as redes sociais afetam o setor de comunicação, por exemplo, da GRPcom? Olha, a batalha hoje, quando a gente pensa nos nossos concorrentes, né, os concorrentes continuam, obviamente, sendo outros veículos de comunicação, mas, de uma forma global, quem mais roubou o espaço, né, dos meios de comunicação foram as redes sociais. Mas em que sentido? Eu costumo perguntar, quando dou palestras, né, sobre o setor, expondo um pouquinho, né, as características, né, da transformação que está em curso, eu costumo perguntar para as pessoas, pensem num jornal. Tradicionalmente, o jornal tinha dois fluxos de receitas. Você tem o fluxo de receita que vem do assinante, que vem do leitor, pode ser uma venda avulsa, mas pode ser o assinante, e você tem o fluxo de receita que vem da publicidade. Qual dos dois fluxos foi mais afetado pela transformação digital? Quando você pergunta para jornalistas, grande parte dos jornalistas imagina que o fluxo mais afetado foi o fluxo de assinaturas, foi o fluxo da leitura. E não é verdade. O fluxo que foi profundamente afetado, né, praticamente, né, foi, né, esfacelado, assim, né, derreteu-se, é o fluxo da publicidade. E por quê? Precisamente porque os gigantes digitais chegaram com uma força extraordinária, né, e conseguiram praticamente amealhar a quase totalidade da publicidade que se dirigiu para o campo digital. Então, hoje, pela primeira vez na história, 4 ou 5 companhias mundiais detêm quase 75% de toda a publicidade digital do mundo. Os outros 25% são divididos entre milhares e milhares e milhares de veículos, né? Rádios, jornais, televisões. Né? Então, esse foi o grande... Então, as redes sociais afetaram profundamente esse aspecto. Mas, além disso, obviamente, elas também impactam fortemente na batalha pela atenção do cidadão. Ela virou um instrumento, uma ferramenta, uma plataforma relevante de informação, de acesso à informação. Não como produtora de informação, mas como canal para que o cidadão tenha acesso à informação. E de uma maneira que, a nosso ver, não é a mais equilibrada, não é a mais isonômica, mais justa. Elas se utilizam, em grande parte, do conteúdo produzido pelo jornalismo profissional, pelos produtores de conteúdo profissional, e tira o melhor proveito econômico disso, através desse modelo, por exemplo, de publicidade. Mas é uma parte da batalha, a gente sabe que o que nós precisamos é encontrar caminhos para nos tornarmos significativos para o cidadão, etc. Mas as redes sociais afetaram profundamente isso. Então, de um lado, isso é o caminho normal das redes sociais. Mas hoje em dia está em curso algo muito diferente, e algo que nos preocupa profundamente como cidadãos, que é esse papel que as redes têm, esse efeito que elas geram de polarização, de permitir que as pessoas, sem querer, se encerrem em bolhas, né, de interesses limitados, sem conexão com bolhas de outra natureza, com perspectivas diferentes. E sobre tudo isso, ela passou a entender, as redes passaram a entender que teriam o direito de interferir, inclusive, sobre o conteúdo postado nelas. Né? Então, elas atualmente estão exercendo um papel que, a nosso ver, é profundamente equivocado, desequilibrado, que tem um papel que tem um potencial de gerar um problema na estrutura democrática de uma sociedade, né? Um problema no livre fluxo de ideias, né?
que é extremamente problemático. E a gente entende que é necessário que haja uma reflexão de toda a sociedade para disciplinar esse processo. Você tem acompanhado, né, o fato de que muitas das redes passaram a se julgar legitimadas, né, a cancelar vozes. E, curiosamente, talvez até sem uma consciência total, sem uma consciência plena, não faço aqui uma acusação de má-fé, nem nada, mas acho que é importante perceber que pouco importa a boa ou má-fé, o que importa é a intensidade do fenômeno. Né? O fato é que as redes, ao assumirem esse papel de editores, por assim dizer, definir o que vai ser publicado ou o que não vai, permitir-se tirar do ar certos conteúdos, ela interfere durissimamente, né, no debate público. E, curiosamente, se percebe que as lideranças têm um viés mais progressista, um viés um pouco mais de esquerda ou de centro-esquerda. Quando se pensa em cancelamento, quem vem sendo cancelados? Né? Sobretudo vozes mais no espectro político, no espectro ideológico, mais à direita. Né? E volto a dizer, eu nem faço aqui, não é relevante para mim a questão da boa ou má fé, não é isso que está em jogo, é o fato em si. E as plataformas tinham um discurso de serem veículos, de serem empresas meramente neutras nesse sentido, contra conteúdo. Era simplesmente uma plataforma onde qualquer conteúdo poderia ser divulgado, obviamente respeitados os limites legais. Né? Mas o que estamos vendo hoje é algo diferente. E isso tem um impacto muito grande. E, a meu ver, muda também a própria relação que a sociedade deve ter com essas redes. Então, o problema está colocado, é um problema sério, é um problema delicado. Eu só trago aqui, já que você fez a pergunta, Marcos, acho que é um problema sobre o qual a sociedade deve se debruçar. Tá? É um tema, eu diria que é candente, ela afeta uma dimensão crucial do bom andamento, do bom funcionamento do regime democrático. Fica aqui e, obviamente, que do nosso ponto de vista empresarial, tem esse olhar que eu já mencionei antes, as redes afetaram profundamente, faz parte da vida, né? A gente só precisa garantir que essa concorrência seja equilibrada, seja nobre, seja dentro de parâmetros equitativos. Mas a credibilidade de uma GRPcom é muito maior do que a credibilidade de uma rede social. E sobre as fake news, você teria alguma coisa para falar sobre isso? Eu tenho. O termo é um tema fascinante, né? O tema das fake news, nós estamos mergulhados nele, né, há bastante tempo, assim. Primeiro, uma primeira observação, é claro que fake news, notícias falsas, existem desde que o homem existe. E, inclusive, houve um momento em que houve divulgação sistemática de notícias falsas. Agora, o fenômeno como tal, ele é ampliado pela tecnologia, pelas plataformas digitais. A possibilidade que hoje qualquer cidadão tem de ter um alcance gigantesco, de ser um elo na difusão de notícias falsas, foi ampliado. E por isso que o fenômeno das fake news assim, surge como um problema social mais forte. Porque, tipicamente, ele sempre existiu e houve mecanismos concretos, legislativos, para combatê-los. Né? Mas hoje você tem um problema agravado pelas plataformas. O outro elemento que agrava o problema, a questão das fake news, é um fenômeno social, é o fenômeno da polarização. Né? Nós estamos vivendo uma época singular, uma época em que uma tensão entre visões de mundo, né, que se digladiam, né, há séculos, né, cresceu. Essa tensão está chegando a um paroxismo, um momento muito de grande envergadura. Isso faz com que pessoas em cada um dos polos, em cada um dos lados dessa polarização, dessa guerra cultural, tenha muito pouca disposição de entender o outro lado. Isso gera dois efeitos. Eu acho que é até interessante, Marcos, algo muito curioso, assim. Porque se dá na mesma pessoa, dois fenômenos. Quando uma pessoa está inserida, quando nós temos esse cenário de polarizações, quando as pessoas se metem em certas bolhas, você gera dois efeitos curiosos. De um lado, uma credulidade gigantesca com relação às pessoas que estão no mesmo lado, na mesma bolha. Pouco importa se a informação é verdadeira ou não, se dá um crédito para elas porque elas acreditam aparentemente em coisas similares, ou estão mais ou menos do mesmo lado. E uma desconfiança gigantesca com relação ao que pessoas do outro lado, no outro espectro, no outro polo,
afirmam, mesmo quando sejam coisas verdadeiras. Então, a pessoa tem, de um lado, um ceticismo brutal com relação a certas afirmações e uma credulidade gigantesca com relação a outras, o que gera um desequilíbrio. Então, é importante voltar a um sentido crítico muito agudo, a uma formação ampla, abrir-se também para outras perspectivas. Então, é um fenômeno curiosíssimo então, essa polarização, ela realimenta a força das fake news. Não? Notícias falsas, às vezes lançadas com má fé, outras vezes sem má fé, porque alguém um pouco afoito ouviu alguma coisa e disparou, aquilo se alastra de uma maneira rapidíssima, causando um dano, né, para a sociedade muito grande. Então, o fenômeno hoje está potencializado por esses dois grandes fenômenos. De um lado, né, pela possibilidade tecnológica, pelas plataformas tecnológicas, e por outro, por um fenômeno social singular, muito próprio da nossa época. Né? Então, o negócio é sério. Isso afeta, você falou da credibilidade do GRPcom. Curiosamente, embora eu perceba, quer dizer, muita gente atribui um valor muito grande ao trabalho que nós realizamos, isso é assim mesmo, né? Graças a Deus eu tributo isso à minha equipe, não a mim, mas é uma equipe seríssima, você tem editores, jornalistas sensacionais, né? Então isso tem uma força muito, muito grande. E a gente sente que, mesmo assim, na sociedade se popularizou uma visão muito crítica dos jornais, precisamente por causa dessa polarização. Então, o fenômeno das fake news, hoje, o fenômeno da polarização, está afetando a confiança que a sociedade tem nos jornais. E é uma pena, porque os jornais, mesmo quando tenham posições políticas diversas daquelas que o cidadão tem, isso é legítimo, ele trabalha com critérios de apuração mais sólidos. Se as pessoas souberem separar dois aspectos. De um lado, posicionamentos, que levam, obviamente, a escolhas que nem sempre nos agradam, etc. Separar posicionamento de apuração séria, idônea, ela vai ter um grande ganho. Né? Os grandes veículos têm um processo efetivo de apuração. Só que depois, obviamente, são humanos, né? E tem o seu viés, que não necessariamente, embora algumas vezes aconteça, afeta a apuração. Mas a apuração, em geral, costuma ser sólida no jornalismo de qualidade. Mas o fato é que hoje há uma descrença generalizada com relação aos meios de comunicação. E, sobretudo, aqueles que têm um posicionamento político diverso do que o cidadão tem. Então, o fenômeno é muito delicado, o fenômeno das fake news. É um fenômeno complexo, é fascinante e requer, o que eu talvez mencione aqui para os que estão nos ouvindo, né, é que estejam atentos, né, a esses dois fenômenos que podem estar ocorrendo com vocês mesmos. Uma descrença com relação ao que pessoas de posições diversas afirmam, mesmo quando estão de boa fé e fazem uma apuração idônea. Vocês não precisam concordar com a opinião, com a visão de mundo, mas nem sempre o que estão dizendo é falso, e vale a pena ouvir porque isso enriquece. E às vezes uma credulidade excessiva com pessoas ou instituições que estão do mesmo espectro, estão do mesmo lado do espectro político, o que também não é tão saudável. Então, uma sadia abertura para perspectivas diversas é muito útil para formar e para você estar mais vacinado contra as fake news. Você poderia citar outras inovações na GRPcom, por favor? Não. Eu vou comentar alguns na Gazeta e alguns também na televisão, né? Tanto no jornal quanto na TV. No jornal, essa guinada para o mundo digital permitiu um trabalho contínuo de descobertas e de novas abordagens, né? De novas possibilidades, de novos features, de características novas. Então, a gente vem trabalhando com algumas coisas muito interessantes, assim, eu acho que vão ser pioneiras também, como, por exemplo, eu menciono duas ideias chaves que têm um sem número de desdobramentos, né? Trazer uma experiência social para o jornal, né? Facilitando que cada pessoa tenha um feed dentro do seu, tenha uma sua página no próprio jornal, que vai monitorando todas as interações que ela tem, os comentários que recebe, as matérias que podem ter, e ampliando a possibilidade e o leque de encontrar pessoas com perfis semelhantes, que têm opiniões próximas, para enriquecer o debate, para você poder compartilhar mais facilmente certas matérias com algumas pessoas. Então, é uma ideia bem interessante que está em curso. Uma outra é o que a gente chama de estímulo a estar bem informado, que é uma espécie de gamificação, que não é usual ainda em jornais, que ajude a pessoa
a usufruir mais, a ter uma consciência, uma awareness mais clara do crescimento que está tendo no processo de informação. Então, ela saber distinguir, por exemplo, o que é uma rotina informativa, você provocar, né, com notificações, com pontuações, gamificando um pouquinho o processo, né, toda a experiência dela de leitura. Então, rotina informativa, balanço informativo, densidade informativa. Então, são algumas ideias com as quais nós estamos trabalhando. E há muitas outras coisas caminhando ali também. Na televisão, idem, né? A televisão, o grupo aqui no GRPcom, através do braço da RPC, né, que é a nossa televisão, ela foi pioneira em várias iniciativas. Por exemplo, toda a interface com o usuário, né? Um aplicativo que permita mais facilmente o usuário, o nosso telespectador, os nossos amigos, né, telespectadores, terem contato conosco, poderem contribuir com o próprio jornalismo, contribuir com pautas, com sugestões, com fotos, com o que for, né? Além disso, temos um contato fortíssimo e estamos querendo ampliar isso cada vez mais. Estamos tendo todo um esforço muito grande para ser capazes de ler melhor os dados todos para podermos oferecer programas mais adequados, mais segmentados, mais em sintonia com as pessoas. Eu só quero uma observação que eu vou fazer geral, Marcos, que eu acho que pode ser interessante, é o seguinte: nós acreditamos muito que o pano de fundo das inovações, né, tem de ser não propriamente uma cultura inovadora, embora ela seja crucial. É primeiro uma fidelidade a um conjunto de princípios muito fortes. As convicções editoriais do grupo têm um peso muito, muito grande. Essas convicções que permitem a gente intuir, e como a missão e as convicções são convicções muito voltadas para gerar o desenvolvimento, para despertar nas pessoas o melhor delas, para despertar nas pessoas o desejo de serem melhores, de contribuírem mais para a sociedade, né? E depois um conjunto de visões de mundo acerca do homem, da importância da família, da liberdade, da democracia. Esse conjunto, a nosso ver, cria um caldo cultural muito propício para a inovação, né? Então a gente acredita que um conjunto de inovações que foram surgindo no grupo ao longo desses últimos anos estão assentados nesse caldo cultural, que dá uma solidez e uma consistência. Eu tenho um certo receio, às vezes, de ambientes empresariais em que a inovação é colocada como a referência máxima, mas que não está ancorada em nada mais sólido, em nada mais permanente, em princípios mais sólidos. Essa empresa pode ir para qualquer lado. Ela pode perder o seu rumo, a sua identidade com muita facilidade. E no caso do nosso grupo, houve um esforço grande, né, já de décadas, né, de dar um peso muito grande para a sua identidade. E o que dá a identidade são, sobretudo, em primeiro lugar, a sua missão, as convicções de fundo, as convicções acerca do homem e da sociedade, que o grupo expôs, explicitou, de maneira também pioneira, né? E depois um conjunto de atitudes, de diretrizes estratégicas, entre as quais, aí sim, figura a abertura para a inovação. Esse caráter inovador é um pilar estratégico que a gente mede, né, com uma série de ferramentas, né, e que é um dos 5 pilares chaves para cada um dos veículos do grupo, né. Isso foi gerando, com o tempo, uma série de iniciativas, de propostas muito fascinantes, assim, né, que se traduzem em muitas dimensões. Então, você tem tanto inovações incrementais, sistemáticas, quanto inovações mais disruptivas, mais fortes, como foi o caso da Gazeta do Povo, a transformação pela qual a Gazeta vem passando. Eu agradeço muito ao Guilherme Cunha Pereira, o amigo antigo. Aliás, eu gostava muito de conversar com o doutor Francisco, o pai dele, e com o desembargador Cunha, o avô do Guilherme. E eu deixo agora as palavras para as suas considerações finais. Marcos, é um prazer muito grande estar aqui com você, né, compartilhando um pouco da nossa experiência. Eu trouxe alguns aspectos interessantes, positivos, né, da transformação pela qual vamos passando. Mas eu não escondo, eu acho que isso é bacana para um empreendedor, para quem nos ouve também, é interessante. Eu não escondo as vicissitudes, as dificuldades pelas quais a gente passa, né? E aí, talvez, a criação, o fortalecimento de um pilar de resiliência grande em toda a equipe tem um peso grande. A gente passa por momentos difíceis, né? A batalha contra os gigantes, né,
digitais é uma batalha, às vezes, inglória, às vezes dura, e é preciso uma persistência muito grande. Nós não sabemos se nós seremos um dos atores econômicos que sobreviverá, porque nessas transformações de grande envergadura mundiais, você nunca sabe qual que é o seu lugar ali. Mas o que ajuda também, eu digo isso porque pode inspirar mais alguém, o fato de sonharmos um pouco mais, de forma mais ampla, propormos metas altas, e sobretudo metas que são metas de serviço à sociedade, tem nos ajudado. Eu volto a dizer, não tenho garantia nenhuma de que vai conseguir ter sucesso no final dessa travessia. Nós estamos numa travessia, acho que estamos caminhando bem, mas não chegamos lá ainda. Mas pode ser que não cheguemos lá. Mas acho que colocamos os pilares, né, para poder chegar lá. Então, eu acho que propor-se metas significativas, né, criar essa cultura, né, e apostar faz parte. E eu queria, como última mensagem, pedir o seu apoio. Ter um voto de confiança no trabalho que está sendo feito por nós. Eu menciono, sobretudo, a Gazeta do Povo. A nossa audiência hoje é gigantesca, é realmente muito, muito grande, as pessoas não têm ideia. 80% da nossa audiência hoje é de fora do Paraná, né? A Gazeta se transformou numa referência, talvez como o único veículo que tem uma visão mais, vamos dizer, liberal e conservadora nos costumes, liberal na economia, na forma de entender o próprio Estado, e mais conservador em termos de costumes. A nossa audiência é grande, mas nem sempre não estamos conseguindo a conversão do número de assinantes no ritmo que a gente desejaria. Esse crescimento de 50% no último ano foi muito bacana. Se a gente repetir isso mais um ano, a gente chega lá. Mas eu queria pedir o seu apoio. Se você acredita também, ou percebe valor nessa transformação, não deixe de assinar, né? Essa ajuda vai ser importante. E se você tiver alguma ideia e quiser entrar em contato conosco, vai ser um prazer, né? Pode entrar em contato comigo, o Marco pode passar também alguns dados, né? Seja no e-mail, no celular. É um prazer ouvi-los e estar em contato com pessoas que estão ligadas, preocupadas com o tema da inovação. Marco, muito obrigado pela oportunidade, por estar aqui, pelo convite feito. Bom, eu que agradeço. Eu acho que todos puderem ver o elevado preparo do presidente executivo da GRPcom. Muito obrigado, Guilherme. Marcos, muitíssimo obrigado. Um grande abraço a todos.